Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos mais uma vez aqui reunidos para compartilhar com vocês essas entrelinhas que nós estamos explorando aqui. Este é o 9º vídeo desse trimestre com o tema Ofertas de Gratidão. Antes de entrarmos nas entrelinhas, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer o apoio de todos vocês que têm curtido aí o nosso conteúdo. Se algum amigo indicou você aqui e você não é inscrito, não esqueça de se inscrever no canal, deixe um joinha se gostar do conteúdo, isso ajuda muito a promover, para que o YouTube sugira, o nosso vídeo para outras pessoas. E também, se você se inscrever, não se esqueça de acionar o sininho, esse sininho vai fazer com que o YouTube te avise todas as vezes que houver algum vídeo novo. E se por acaso o YouTube te avise e você não atende esse aviso, pode ser que o YouTube acabe desativando esse sininho. Então, sempre verifique se o sininho aqui do Entre Linhas está ativo na sua conta. Queremos aqui agradecer de forma nominal, na verdade, assim como um exemplo de tantas pessoas que têm nos apoiado. O Felipe Barbosa, que comentou com a gente. Hildo Adventista, que pediu para que a gente mandasse um abraço lá para os jovens de Vespasiano, Minas Gerais. Abraço. Abraço para vocês aí de Minas Gerais. Vitor Nunes, Charles Santos, João Cavaco, Carlos Bocia, Leandro Padilha, Raquel Forcas e outros que têm comentado aí durante a semana, que nós não conseguimos ainda pegar para falar aqui. O nosso muito obrigado para você e que você realmente aproveite, e que realmente o Entre Linhas ajude você a se aprofundar nas lições aí da Escola Sabatina. Vamos lá então, no tema de sábado, nós já vamos começar estudando o verso para memorizar, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E novamente o que nós queremos explorar aqui é essa questão do mundo, Ricardo? Porque você pode aplicar que o que seria esse mundo? Deus amou o mundo. Isso. Daí eu trouxe aqui a palavra no original grego, primeiro ela é cosmos. É importante. E daí eu separei algumas passagens aqui da Bíblia, do Novo Testamento, notadamente, que foi escrito em grego, que trazem essa palavra e o sentido é completamente diferente. Mas por que é diferente? É gramaticalmente diferente? Não, em função do jogo de linguagem que é escolhido por cada autor. Então a gente tem lá, por exemplo, a gente tem Atos 17, 24. Lá cosmos é no sentido de universo. Efésios 1,4, cosmos é no sentido da Terra. João 12,31, cosmos é no sentido do sistema mundial. Romanos 3,19, cosmos é no sentido da raça humana. Romanos 3,6, cosmos é no sentido da humanidade menos os crentes. Daí Romanos 11,12, cosmos é no sentido de gentios em contraste com os judeus. Aí em João 1,29, cosmo é somente os crentes. Então a gente vê aqui até que em função da estrutura do texto, o sentido muda. É aquilo que a gente fala que são os jogos de linguagem. Agora, a questão aqui tem uma questão interpretativa. Eu não vou entrar muito no ponto calvinista, arminianista, não quero trabalhar com isso. Mas envolve muito essas duas linhas de pensamento. Eu vou tentar trabalhar sem tocar nesses pontos. Nós vamos numa primeira interpretação do mundo, que seria esse mundo no verso. Seria todas as pessoas sem exceção. Assim, salvação seria para todos. Pouco provável, porque a Bíblia fala em perdidos. Mas aí uma variável, vamos dizer, dessa primeira interpretação, uma que a gente coloca como inaceitável, que eu já falei, porque a Bíblia fala em perdidos, e uma outra que seria mais aceitável. Essa salvação no sentido assim, que aqueles que se perderem, eles, mesmo que eles não tenham a vida eterna, eles serão salvos no sentido de que é aquilo que é inconcebível, um mar de fogo castigando por toda a eternidade, isso não é um Deus de amor. Então assim, a mesma consequência para aqueles que não herdarão a vida eterna é uma consequência de amor. É o melhor para eles do que viver a eternidade em pecado. Então, nesse sentido, eles seriam salvos, porque eles não passarão a eternidade em pecado, que isso seria, sim, um castigo incompatível com Deus de amor. Aceitável. Agora, vamos para a segunda noção de mundo. Todos sem distinção. Nota que a primeira é sem exceção. Essa é sem distinção. Sem distinção por quê? A salvação seria para judeus, seriam para gentios. Aqui, arminianos e calvinistas, eles andam de mão dada nesse ponto.
E agora uma terceira variável também, que eu acho a mais interessante, que é o seguinte: a intenção do texto não é dizer o que vem, não é enfatizar uma doutrina sobre salvação, mas sim enfatizar o quê? Que de um lado tem uma noção de intensidade, um mundo intensamente mal, muito, muito, muito mal. No caso, pessoas más, até podemos se aplicar até a Terra que está contaminada, um sistema mundial contaminado também, muito, muito, muito mal. Intensificar a maldade do mundo. E do outro lado, um Deus de amor. Muito, 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 muito amor. Enfatizar a intensidade do amor de Deus. Isso que seria a intenção do autor quando ele escreve João 3,16. Legal, então foi uma oferta do Senhor, que Deus amou ao mundo, se ofertou ao mundo. Continuando ainda no tema, né, de oferta, agora nós vamos avançar para domingo. Onde está o teu tesouro? E aqui no domingo a gente preparou aqui uma fala, trazendo nas entrelinhas um pouco da história do jovem rico, né, porque a linha traz que não ajunte tesouro aqui na terra, que traz aí o texto de Mateus 6, 16 até o 21. Né? Seria então, primeiro vamos discutir um pouco, seria o nosso salário, seria a nossa poupança esse tesouro, Ricardo? Então, aqui em Mateus, né, que é Mateus 6,19, né, pelo contexto, pelo que vem sendo dito antes, isso é importante, por Cristo, né, ele não está falando propriamente aqui de riquezas materiais, não que não possa ser englobado dentro de uma interpretação analógica, pode. Mas a intenção de Cristo aqui não é enfatizar isso. A gente nota que ele fala lá em Mateus, ele começa a falar, criticar os fariseus, porque eles oravam em público e requeriam, eles faziam isso para quê? Porque eles queriam honras, eles queriam que as pessoas os olhassem como sendo consagrados. Eles jejuavam e faziam questão que a pessoa que os outros soubessem, que ele estava jejuando, pela mesma razão, para que as pessoas achassem o quanto eles eram consagrados. E daí, dá uma lidinha lá, Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, pelo contexto ali, parece que em terra, né? Isso, pelo contexto ali, a impressão que dá é que há uma quebra abrupta do raciocínio. Na verdade, aqui a interpretação mais aceitável que não há uma quebra, mas que quando ele fala em tesouros é uma maneira, seria mais ou menos aquilo que a gente fala de uma analogia, mas que aqui ele estava se referindo mais à questão de você requerer honrarias, fama, não ajunte fama aqui na terra. Sim, e essa fama, né, como a gente estava conversando aqui atrás, essa fama religiosa, como a gente estava falando aqui atrás das câmeras, também, para aquela época, trazia poder político, influência política, e essa influência política poderia também trazer dinheiro, questões materiais. Mas a questão aqui que eu acho que trabalharia de forma mais precisa essa questão de tesouros no sentido de propriedades seria o jovem rico, que não está na linha da lição, que seria uma entrelinha da lição. E a gente vê o seguinte assim. O jovem rico chega para Jesus e a pergunta dele é o seguinte: quais atos, tipo assim, o que eu tenho que fazer para ser salvo, para herdar o reino, para ser salvo, para ter a vida eterna? Veja que a pergunta dele é essa: o que eu tenho que fazer? Veja bem, aqui Jesus responde exatamente o que ele pediu, exatamente o que ele pergunta: guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Por quê? Salvação pelas obras. Isso, salvação pelas obras. Por quê? Aquilo que o apóstolo fala, a Torá das obras, ela existe. Só que Deus põe diante de nós dois caminhos. Um que é o da morte, o outro que é da vida. E a Torá das obras é o caminho da morte, que é o que o apóstolo Paulo fala. Ninguém consegue praticar atos para se salvar. Ninguém consegue cumprir a lei totalmente. Mas nunca pecar. E nunca pecar. De uma forma tão correta, tão perfeita, que possa ser salvo pela lei. Pela sua justiça. Isso não é possível, pela sua justiça própria. E era isso que o jovem rico pergunta: como eu posso ser salvo pela minha justiça própria? E ele responde: guarda os mandamentos. Mas o jovem rico era sincero, né? Tanto que Jesus, vendo
o amor, a Bíblia fala. Mas a resposta de Cristo Deus mostra amava o outro Davi. caminho, tá? E a resposta de Cristo, obviamente, por amor, ele coloca o outro caminho. Ele sonda o coração do jovem rico, vê que falta alguma coisa, que ele tem um amor excessivo às propriedades, mas ele fala: vá, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Se quer ser perfeito, Se quiser ser perfeito, na língua hebraica, né, essa expressão tan é usada para Jó, no sentido de que ele era reto, o íntegro, o perfeito. Se quer ser perfeito, provavelmente ele falou isso em hebraico. Vem e segue-me. Então, qual que é o caminho para a vida eterna? Seguir ao Messias. não é as coisas que você faz. E não é nem se desfazer dos E seus bens. isso, aquilo na verdade era o que ele precisava deixar de lado para seguir ao Messias. Para uma outra pessoa pode ser uma outra coisa, que não necessariamente propriedade, mas para ele era aquilo. É interessante porque o jovem rico ele procura Jesus perguntando o que eu faço. E ele acaba ouvindo de Jesus uma resposta que era: me segue que eu vou te mostrar Isso. o que eu faço por você. Infelizmente o jovem rico não conseguiu abrir mão daquilo que impedia ele de seguir o Messias, né? E seguir o segundo caminho, que é o segundo da vida, que é o caminho da vida, né? Aí a gente tem agora, logo depois, vem uma frase, né? Que é a frase, dá uma lidinha aqui pra gente, do camelo. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Exatamente. Daí a gente tem algumas interpretações aqui. A primeira interpretação é que aquilo seria um portão que teria em Jerusalém, que teria um portão principal, e que daí à noite esse portão principal fechava e tinha um portão menor ao lado. Esse portão se abria, mas ele seria um portão pequeno. E daí os camelos, para passarem por aquele portão, tinham que descarregar a sua carga. É uma interpretação plausível, né? Dentro da história que estava sendo contada. Veja que o jovem rico, o camelo, e as propriedades, a carga que ele tinha que descarregar. É uma interpretação viável. Há uma segunda interpretação que é o seguinte, que existia um espaço entre as montanhas que se chamava Olho da Agulha, e que ele estaria se referindo a isso. Seria um caminho sinuoso, né? Isso. E daí vem Cirilo de Alexandria, que afirma que aquela expressão camelo, na verdade, ela estaria mal colocada pelo copista. Que é a expressão camelos, né, que seria errada, que na verdade seria camilos, que significaria corda. E daí as duas expressões para agulha, uma seria rapis e a outra seria beconés, né? Rapis seria uma agulha de costura que era da rede dos pescadores, e a outra seria uma agulha cirúrgica que era utilizada em procedimentos de saúde. Então ele estaria falando de uma corda ligeiramente grossa e que teria uma certa dificuldade para entrar numa agulha. Agora, a visão que eu tenho, que apesar de achar a primeira também muito plausível, porque no Talmud existe um provérbio exato, e não exatamente, né, mas muito parecido. A única troca é que se troca o camelo por um elefante. Então, é possível que se fosse um provérbio corrente, que existisse esse provérbio na região. Esse refere a um camelo e a uma agulha agulha. Isso. Mas para enfatizar o quê? Uma linguagem metafórica. Isso. Mas veja bem, é algo impossível um camelo ou um elefante passar por uma agulha. Mas essa última interpretação também é razoável, porque, veja bem, o impossível para Deus é possível. Então, o primeiro caminho que ele escolhe, que o jovem rico queria trilhar, que é o caminho da justiça própria. Ou seja, esse caminho para a justiça própria é impossível. É impossível um camelo, um elefante passar por uma agulha. Mas o caminho da salvação que possibilita a vida vem e segue. Então, ou seja, para Deus é possível, para o homem é impossível. Legal. Terminou, hein? Sim. Avançando agora, pessoal, para segunda-feira. Mordomos da graça de Deus. E nesse dia a gente quer aqui, na verdade, assim, trazer bastante contribuições para você discutir na sua classe. Primeiro nós vamos começar discutindo assim, Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, né? Temos que saber o que é isto, não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente vai ter que ver se a graça ou se a fé é dom de Deus. Mas primeiro nós queremos só desconstruir a questão do dom. O que seria dom para nós? Dom eu toco piano, é meu dom, dar aula é meu dom. Antes de falar disso, então,
A expressão aqui para graça, né, em grego, é carisma. E a expressão para dom é charis. Percebam que são parentes, né? São palavras que uma mesma raiz. Isso, exatamente, mesma raiz. É que na nossa linguagem tem nada a ver, né? Parece que dom está aqui, graça está aqui. Isso, mas na língua grega são palavras que são, no mínimo primas, se não irmãs, né? O apóstolo Paulo utiliza, quando ele fala de dons espirituais, utiliza a palavra pneumatikon, e no sentido assim, quando nós somos utilizados como instrumento do Espírito Santo, ele usa essa palavra, não só nós, coisas, eventos ou indivíduos, ele usa essa palavra. Mas o carisma também é utilizado para eventos, palavras ou ações. É uma expressão concreta da graça. Então, o dom seria uma expressão concreta da graça. Lembrando que foi escrito em grego, mas foi pensado em hebraico. A gente traz o vínculo com Hesed, que a gente falou na semana passada. Hesed é a misericórdia de Deus. Ele não tem obrigação de ter misericórdia para conosco, e nós não merecemos isso. E por isso, praticamos o tzedakah. Recebemos a Hesed sem merecer. Agora, naturalmente, nós temos essa obrigação moral. Assim. Você foi perdoado, então você tem que perdoar o próximo. Você tem que praticar atos de caridade, independente dele merecer ou não. Interessante, porque a obra ela não é resultado daí de nós mesmos, mas é Cristo atuando em nós. Então até o nosso querer, até o nosso efetuar, até a nossa obra, que aparentemente seria nossa, na verdade não é nossa, é Cristo operando em nós, porque nós somos despenseiros da multiforme graça de Cristo. A graça é de Cristo, é Ele que habita em nós e que opera por nosso meio, não é algo que vem da gente. Ainda nesse texto de Efésios 2,8, né, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que seria esse isto? A fé é dom de Deus ou a graça é dom de Deus? Aí veja bem, a gente tem também uma questão teológica aqui em cima, novamente calvinistas e arminianos, não vou falar delas, mas assim, duas interpretações, sem falar de calvinistas ou arminianos. Que você já falou? sem me aprofundar nisso. O touto, que é o grego, né, para isto, né, uma primeira interpretação, ele é um pronome demonstrativo neutro. E pistis é um substantivo feminino. E o pronome segue o mesmo gênero do substantivo. Né? Então, como pistis é feminino, então ele... O touto deveria ser feminino. Isso, mas ele é neutro. Então, a fé aqui nesse texto, em tese, alguns entendem, não está falando de fé aqui. Segunda interpretação, esse touto, por ser neutro, não é masculino e nem feminino. Logo, está se referindo a todo o processo. Então, essa discussão, o que vem primeiro? É a graça que vem antes da fé, a fé que vem antes da graça. Deus dá graça, mas não dá fé. É isso. Você precisa ter fé para receber a graça. Isso. Deus dá a fé, mas não dá a graça. Que é a questão calvinista e arminiana. Dentro dessa segunda interpretação, que é a que eu acho mais coerente, ela perde o porquê. Né? Tudo é Deus operando na gente. Deus opera de forma integral, com obra, com fé, com graça, com tudo. E a gente não deve transformar fé e graça num carrinho de corrida para ver e ficar prestando atenção na corrida para ver qual que chega primeiro. Ou um produto na prateleira de mercado, né? Qual que eu pego? No final das contas, o que a gente tem que entender é que todo dom, toda boa obra, toda dádiva, ela é dom de Deus, ela vem de Deus. A salvação é dom de Deus, as maravilhas que Deus pode operar para o nosso meio é dom de Deus, e o bem que a gente faz ao próximo é dom de Deus, a justiça que a gente manifesta é justiça divina. No final das contas, tudo é Deus. A nossa única coisa é aceitar, por meio do livre-arbítrio, reconhecer a presença de Deus em nossa vida e aceitar a salvação em Cristo. Para a gente usar uma alegoria bíblica, a única coisa que a gente faz no plano de salvação é abrir a porta. É abrir a porta. Exato. Avançando agora então para terça-feira, nossa melhor oferta. E novamente, né, como nós vemos aí o pessoal explorando bastante essa questão. E a última fala aqui do Alexandre é assim: sem o reconhecimento de que tudo vem de Deus, qualquer atitude nossa é uma atitude meio vã. E as pessoas gostam de explorar isso, falando: não, dá o seu máximo para Deus, que você deve dar tudo para o seu Deus, né? Deve dar o seu melhor para Deus. O que você tem feito pelo Senhor, ao invés disso, é o que o Senhor tem operado por teu intermédio, né? Vamos inverter a história. Completamente diferente. Então vamos começar. Nós trouxemos aqui para vocês
a questão do vaso de alabastro, só para vocês verem como que, aplicando ou explorando as entrelinhas dessa passagem bíblica, nós vamos poder entender melhor um pouco o cenário. E vale a pena prestar atenção, a história é linda, o Ricardo trouxe antes, eu não conhecia, achei muito bonito. Então vamos lá, o seguinte aqui, vaso de alabastro, né? Dentro, todo mundo conhece a história, né? Jesus, a mulher, né? Mulher pecadora, ela quebra um vaso, ela quebra na verdade o selo, né? Essa expressão, quando fala que quebrou o vaso, na verdade é um selinho que ficava, que você quebrava, e a mulher, ela derramou aos pés de Jesus, e ela chora, ela limpa os cabelos, né? Todo mundo conhece essa história, tá? Em João 8, é isso? Lucas 7, 37 a 47. Isso, tem uma história similar também em João, tudo bem. Mas aí que tá. Aí tem uma senhora, né, Margaret Stibert, e ela escreveu um livro sobre Maria Madalena, né? Eu não concordo com o livro, né? Onde ela usa um argumento, uma premissa que é correta, né? Que existe uma tradição, que há textos que indicam que existia uma tradição judaica da época, na qual a mulher, ela carregava no pescoço um vasinho com um perfume, que seria um nardo, um alabastro, e quando ela fosse se casar, ela quebrava aquilo e ela colocava nos pés do noivo. E ela guardava um pouquinho para, eventualmente, se o marido morresse antes, para o velório, para o enterro, vamos dizer assim, do esposo. E coincidência ou não, quando Cristo morre, quem estava lá, né? Aos pés. Por ocasião da morte dele e da ressurreição dele, quem estava lá? Justamente nas Marias, né? Agora, sim, a interpretação dela é equivocada, que ela entende, nós não aceitamos, que ela entende que, na verdade, Jesus seria marido de Maria Madalena por causa disso. A interpretação aceitável, que nós aceitamos, é a seguinte: aquela mulher pecadora, já sem esperança de conseguir um marido, já não era jovenzinha, já tinha uma história complicada, já tinha uma fama, e ela se torna uma devota do Messias. Ela faz um voto, vamos dizer assim, ao Messias, derramando aquilo nos seus pés. Ela abre mão do casamento. É como se ela entregasse um enxoval, né? Ela Isso. abre mão da perspectiva de um casamento para servir o Senhor. E escatologicamente, acredito que talvez não conscientemente, poderia até ter essa consciência, escatologicamente ela faz algo ali que simboliza uma coisa muito maior. Que é a unção para a morte. João vai trazer isso. A unção para a morte. Não está tão presente no texto de Lucas, mas em João. A unção para a morte, mas mais ainda, o noivo é o Messias. E ela, se colocando naquela situação, mesmo que não conscientemente com relação ao conteúdo profético que estaria no Velho Testamento, ou não, talvez tivesse, ela se coloca como o Israel, a igreja, a esposa, se devotando para o noivo. Ela tipifica a igreja. Ela tipifica o Israel espiritual. A gente olhando agora como que essa simbologia atravessa a Bíblia é um negócio maravilhoso, demais. A gente vai lá para Oséias e a gente tem a figura da mulher adúltera que é remida em Oséias. Aqui em Jesus nós temos a figura da mulher adúltera que é remida. Acreditamos, se diz Maria Madalena, né? A pecadora que tinha tido demônios expulsos, que tinha sido apanhada em adultério e que agora se oferece escatologicamente como noiva, assim como o Israel espiritual que vinha de uma trajetória de pecado, de ovelhas que não tinham pastor, agora é resgatado e se casa com o noivo. E a gente avança depois mais para Apocalipse e a gente encontra a mulher vestida de sol, vestida de luz, com a lua debaixo dos pés, com a coroa, com as diademas, e essa mulher é a noiva novamente. Algumas interpretações de Apocalipse vão dizer que essa mulher de Apocalipse seria a Virgem Maria. Essa mulher de Apocalipse, se a gente for ver alguém nesse momento, ela pode ser tipificada também pela mulher pecadora, adúltera, mas remida, salva em Cristo Jesus. E isso é muito bonito, porque a gente percebe, mais uma vez, que o elemento que traz pureza para a história é Cristo. Mais do que o perfume oferecido, o que tornou santo aquele momento, foi a pessoa de Cristo. Aquele perfume se tornou muito mais especial por ser derramado nos pés de Cristo do que tornou os pés de Cristo especial. Ainda no assunto de terça-feira, nossa melhor oferta, nós preparamos aqui
O Ricardo, na verdade, ele fez um apanhado de diferentes ofertas do Velho Testamento e ele agrupou essas ofertas em 4 principais blocos. Então agora nós vamos falar para vocês, né, esses blocos e os princípios, né, para o ofertante praticar em cada tipo de oferta. Isso, eu não vou, assim, a gente está seguindo, já deu para notar? Estamos seguindo a linha mais e buscando entre linhas, né? Então, sim. Assim, a pergunta 5, aqui é entre linhas, não é a linha, não vou responder a pergunta 5 do jeito... Sobre Êxodo 34. Mas a base está aqui, porque ele pede o quê? Embora o contexto seja diferente da nossa realidade, qual princípio extraímos desses textos? E ele coloca alguns textos. Rapidinho ali em Êxodo vai falar das primícias da terra, em Levítico vai falar de animais sem defeito, e em Números vai trazer a ideia de a gente oferecer o melhor. Isso, então assim, eu peguei na verdade as ofertas, porque na semana passada a gente falou dos dízimos. Maaser, falando do Maaser Rishon, falando do Maaser Sheni e do Maaser Ani, e falando do Terumá Maaser, né? Hoje oferta, porque o tema é oferta. Então eu separei em blocos. Primeiro bloco possui 2 ofertas, né? E vamos tentar buscar esses princípios. A primeira seria Terumá Gendolá. Essa oferta é a grande oferenda. Essa oferta ia para o Kohen. O Kohen é o levita descendente de Arão. O sacerdote. Isso, é o sacerdote. O levita descendente de Arão. Está em Deuteronômio 18:4. Também está no Safra, né? Mas essa aqui é o quê? É a primícia dos grãos, do masto, né? Que é a uva, né? O azeite e a primícia da tosquia das ovelhas. E aí nós temos mais uma primícia, que seria o bicurim. Também ia para o Kohen, né? E aí está em Êxodo 23:19, que seria o primeiro fruto da terra. Serão 7 espécies e o primeiro fruto viria disso. Qual é o princípio que a gente tira desse daqui? O primeiro fruto de nosso trabalho nós devemos devotar em Yahweh. Colocar Deus em primeiro lugar. Mas tem algo escatológico também que a gente tem que abstrair disso. Cristo, primeiro nós falamos em outros vídeos que o Bereshit associamos com João, né, que o Bereshit e o no princípio lá do livro de João, e na verdade ele é uma pessoa. Eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o Bereshit, eu sou o agente criador. Então o Messias está aqui nessa premissa, primeiramente como criador. E Cristo é a primícia dos mortos. Aqui uma entrelinha da entrelinha. Muitos criticam o Adventismo em função de nós defendermos que Moisés ressuscitou. Alguns dizem que não está muito claro, coisa e tal, e criticam a gente diz, mas eles falam que Moisés ressuscitou. Então como que Cristo é a primícia dos mortos, sendo que os adventistas falam que Moisés ressuscitou? Ok, mas a gente vai lá no Novo Testamento, também a gente vê que quando Cristo morre, muitos dos túmulos são abertos. Logo, e muitos dos santos são vistos andando. Então, essa questão dele ser a premissa não quer dizer que ele é necessariamente o primeiro, mas ele é premissa no sentido de o principal. A ideia de que Moisés seria contraditória a Cristo como primícia é confusa até com o próprio Antigo Testamento, que a gente tem tanto na história de Elias ou na história de Eliseu, os momentos de ressurreição que acontecem no Antigo Testamento, né? E que se fosse assim, o filho da viúva seria a primícia, então, se não Moisés. Também. Sim. Gente que procura argumentos só para polemizar. Aí vamos para o segundo bloco, que é o Pidyon Haben, que na verdade é o resgate do primogênito. Está em Êxodo 22:9, 5 moedas para resgatar. E aí um novo resgate aqui, o Pidyon Pater Hamor. Resgate do primogênito de um jumento, está em Êxodo 34:20 e Êxodo 13:13. Aqui semelhança não é mera coincidência. O dono poderia matar, né, o animal ou resgatar, dando um cordeiro ou cabrito. Veja aqui, Deus não tinha obrigação de nos salvar. Deus existe por si, Ele é onipotente, Ele não... mas em razão dele ser um ser de amor, Ele nos resgata. Interessante que tanto no primeiro quanto no segundo a gente percebe a oferta como um espelho de uma oferta divina, né? E a lição traz essa ideia. O primeiro a ofertar é Deus, que oferta a si mesmo. Cristo é a primícia, é uma oferta de Deus à humanidade. E aqui, Cristo como resgatador também. Cristo como uma oferta de Deus à humanidade. O primeiro que oferece, o primeiro que se doa, que se entrega a Deus. Daí o segundo, nós temos o Ahakarim e o Ahakamim, que seria a avaliação e
coisas consagradas. Podia se consagrar pessoas, animais, coisas, e havia uma avaliação específica. O Alexandre vai falar sobre isso no próximo dia da semana. Vai falar com mais detalhes. Um exemplo de pessoa que foi consagrada é Samuel, né? Sim. Aí o último bloco, que nós vamos fazer inclusive um link com o próximo dia da semana aqui. Primeiro, Tzedakah, a questão dos pobres. Deuteronômio 15:11, Levíticos 25, 35 a 36. O judeu tinha a obrigação de sustentar, de ajudar um irmão deles que estivesse passando por dificuldades, por pobreza. Era uma oferta de beneficência social, né? Isso. Esse é o primeiro sistema, vamos dizer assim, na verdade, de assistência social, mas na verdade, sob o ponto de vista espiritual, é como se Deus estivesse fazendo. Toda essa sistemática é algo assim: o homem é um instrumento de Deus. Você recebeu o Hesed de mim, então pratique de Tzedakah. O homem é uma bênção. Isso. De volta a ideia do dom, a ideia da bênção aqui na prática, se tornar né? uma bênção, exatamente. Ser bênção não é ser bênção para ficar em casa, é ser bênção para transformar a vida dos outros. Até uma noção, aquela coisa de mordomia e dom. Você é mordomo de Deus, todas as coisas são dele, você cuida dessas coisas dele, tudo bem, você cuida dessas coisas dele, então permita que o Espírito Santo atue em você. Não só exercendo aptidões na igreja, mas ajudando o necessitado, que é mais ou menos o que trabalhamos nesse último bloco. Aí tem o canto dos campos, também é para os pobres, Levítico 19:9. Fala o seguinte: quando for cegar a terra, não cesse o canto dos campos. Ou seja, não é para tirar tudo. Os cantinhos, né? Isso. Não passa coletadeira em todos os lugares, não tinha Deixa uma beirada ali que é para o pobre. Exatamente, comer. deixa uma beirada para o pobre, exatamente. Como as viúvas faziam, né? E aqui, daí seguindo, a gente tem o Peret, as uvas caídas. As uvas caídas também iriam para os pobres, Levítico 19:10. Aí temos o Lelote, Levítico 19:10 também, que seriam as uvas não totalmente desenvolvidas. Também eles não podiam tirar, ficava lá também para os pobres. Feio. Aquele cacho não é tão bonito. E o Hirek Karak, em Deuteronômio 24:19, que seriam os cereais esquecidos, também era para o pobre. Então tem todo esse sistema aqui que seria, na verdade, estaria ligado à cultura da época, era uma cultura agrícola, né? E é um sistema de caridade, Lembrei da história de Boaz, né? Que manda esquecerem mais cereal no caminho onde Ruth iria passar. Sim. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo ou sentindo, né, o que a gente percebe ao preparar essa lição. Como muitas vezes todos esses princípios que estão agora mais claros, né, nas entrelinhas, eles são totalmente distorcidos. Eles são totalmente distorcidos, tornando Deus um caixa eletrônico de bênção, onde você tem que depositar alguma coisa para sacar. E aí vem agora o tema de quarta-feira, que é inclusive o subtítulo, né, da lição do nosso trimestre inteiro: Motivos do coração. Então assim, quais são os motivos que te levam a dizimar, que foi o tema da semana passada, e agora quais são os motivos então que devem levar você a ofertar? Né? Nós vamos trabalhar aqui nas entrelinhas um pouco. A linha da lição traz um pouco do texto de Lucas 21:3, que é o texto sobre a viúva, né? Ricardo, explica para nós um pouco mais sobre a realidade, o contexto dessa viúva. Um texto que já deu uma conversa bem interessante nos comentários do vídeo, inclusive quem tiver curiosidade para ver os comentários, vale a pena. Então aqui, na quarta-feira, primeira coisa, vamos falar, podemos falar com mais cuidado. Duas interpretações. Primeiro, a viúva ela não tinha obrigação de doar, né? Porque era pobre. Segunda, ela tinha obrigação de doar. Então aí dentro tem essas variáveis. Agora existem detalhes aqui que devem ser levados em consideração quando vamos analisar essa história. Já falamos mais ou menos lá para trás, vamos falar com mais detalhe. Ela deu 2 lepta. Lepta é uma medida monetária, alguns falam que era feito de cobre, outros falam que era feito de bronze. É de menor valor, é a menos valiosa. A gente vê em Marcos, fala que ela valia 1 quadrante. Quadrante era uma moeda romana, lepta era uma moeda judaica. Mas era a moeda, como falamos anteriormente, era a moeda do comércio. Porque a moeda do templo era o ciclo e ele era feito de prata. A gente não pode confundir com o Mahassit HaShekel, né? Que inclusive shekel é a medida monetária hoje em Israel. Esse era um meio ciclo de prata
que era utilizado na contagem do povo, era anual, e ele era para as despesas do templo. Equivalia mais ou menos isso a um dia de trabalho, mas não era a mesma coisa que estava acontecendo ali das viúvas. Por quê? Porque a Bíblia fala que o pobre não podia diminuir e o rico não podia acrescentar. E o que os ricos estavam fazendo lá? Estavam despejando moedas e mais moedas. Então isso descumpriria a lei, não era nesse sentido. Não havia censo, não há nenhuma coordenada que estivesse sendo feito um censo ali. Não era a situação. Não era essa situação. Agora a questão, a moedinha era muito... o valor dela, vamos fazer uma comparação aqui. Um denário é um dia de um trabalhador. Um AC seria 1/16. Pega esse denário e divide em 16, ou seja, pega esse dia e divide em 16. Um quadrante, que é o que o apóstolo Paulo fala, que os 2 leptos valiam um quadrante, é 1/64. Então você pega esse denário e você divide em 64. Um lepta, que seria metade do denário, então nós estamos falando de 128. Um dia de trabalho. Gente, se a gente fosse ver isso no dia, não dá para comprar uma pizza. Então, assim, não dava de comprar um cachorro quente. Não dava de comprar um cachorro quente. Era R$1. Difícil a gente, porque é muito quantificar. Isso, quantificar. Mas qual que é a questão aqui? A questão aqui é o seguinte: era uma moeda do comércio, lá era uma cultura agrícola, e ela era uma viúva pobre. Veja bem, era uma viúva pobre, porque ela estava com umas moedinhas. Para comprar alguma coisa no comércio. Não significa que ela não tinha nada em casa. Ela era pedinte? Não significa que ela era uma andarilha, que não tivesse uma casa, que não tivesse meio palmo de chão para plantar uma alface. Obviamente que não se plantava alface lá. No Oriente Médio. É só um exemplo, né? Lembremos da viúva de Sarepta, ela tinha uma casa, né? Então, veja bem. E começou a passar necessidade por causa da seca. Por causa da seca, ela exatamente. Tinha uma porque eu conseguia sobreviver e sustentar o filho. Isso, da terra, exatamente. Então, veja bem. Por que Cristo falou então assim, e a gente encontra nos textos de Ellen White falando, que ela colocou a sua subsistência na mão de Deus? Veja bem, essa moeda aqui é um símbolo óbvio do sistema financeiro. Ela ia comprar alguma coisa no comércio. Ela tinha aquelas duas, ela desistiu e colocou aquelas 2 moedinhas de cobre. Só que os fariseus, eles esperavam o quê? Ou um ciclo de prata, não com C, ciclo com S, ou um ciclo de prata, ou eles preferiam as moedas romanas. As moedas romanas porque a liga dela era mais valiosa. Então, sabemos como eles eram, apedrejavam por qualquer razão, né? E existia uma expressão, aquela questão de contaminar, do dízimo, né? Gaol, você poderia resgatar o dízimo, só que essa expressão gaol pode ser resgatar ou contaminar. Existia essa questão do contaminar. Eles poderiam ver aquelas 2 moedinhas de cobre ali, não era a liga que eles preferiam, as ligas romanas, não era o ciclo do tempo, contaminou o dízimo e poderiam agredi-la, poderiam até matar. Então ela arriscou muito naquele momento. Né? Ela abriu mão de comprar para ir parar na assistência social. Isso, que é o sistema de Deus. Tudo aquilo que a gente falou lá atrás agora, do último bloco, tudo aquilo era direito dela. Ela tinha direito aos cantinhos das colheitas, às espigas caídas. As espigas caídas, às uvas que não foram totalmente desenvolvidas. E tudo aquilo lá não é assim, a Adria que estava cuidando dela. Não, aquilo lá de certa forma era Deus cuidando dela. Aquilo lá, sob um ponto de vista teológico, é um sistema que Deus coloca o homem para ser um instrumento de um trabalho que é dele. Então, nesse sentido, ela se colocou inteiramente a sua subsistência nas mãos de Yahweh, nas mãos de Deus. Não significa que ela ia voltar para casa naquele dia, ia passar um mês inteiro sem comida, porque ela doou todo mês de salário. Por que é importante isso? Porque teologia da prosperidade. Tem pastor falando que você tem que depositar tudo que você tem, como a viúva fez. E pegando essa passagem da viúva, falando, gente, você tem um salário mínimo? Pega o seu salário mínimo, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Isso, porque a viúva fez isso. Então você tem que fazer do coração. Mas veja bem, o motivo do coração aqui, ela veja bem, ela recebeu graça de Deus. Mas ela vivia do tzedakah. Então lembra que a gente falou? Hesed,
Você recebe algo que você não merece, então você pratica de tzedakah. Só que ela não praticava de tzedakah, ela vivia do tzedakah. Ela era o alvo das misericórdias. Ela recebia. Mas ela era grata. E emuná, como nós falamos, tem aquele tripé. Você é salvo pela emuná porque você está vinculado ao Messias, é um ato contínuo. Entretanto, é uma manifestação externa. É ato. Isso. Então, como ela era grata, como o coração dela era sincero, ela tinha essa necessidade da emuná, de colocar para fora aquilo. Por isso que não existe sem obras. Então, ela é o arquétipo perfeito dos motivos do coração. Os verdadeiros. E aí a gente pensa aquele irmãozinho humilde, aquela irmãzinha humilde que tem muita vontade de ofertar e oferta centavinhos ali. A criança que aprende com os pais a ofertar e que coloca centavinhos na salva, ela está ofertando com um sentido do coração totalmente aberto, franco, honesto e grato a Deus. Por isso a sua oferta tem mais valor que o fariseu, que ofertava para aparecer, para fazer cenas, para ser notado. E aí a gente já vê um vínculo com o que nós falamos lá atrás, né? Os fariseus queriam honras, queriam que todos olhassem para ele. Nós podemos só fazer um aderozinho. Tem muita gente, vegetarianismo. Vegetarianismo é reforma alimentar. Muita gente usa reforma alimentar da mesma maneira que os fariseus usavam. Para um tesouro. Eles fazem questão que todos saibam que eles são vegetarianos. Gente, reforma de saúde é para sua casa, ninguém tem que ficar sabendo. Não tem que ficar espalhando para todo mundo. Quando você faz jejum, Jesus falou, né? Não precisa fazer a cena. Bom, mas aproveitando então mais uma entrelinha aqui, nós tivemos aqui o exemplo da viúva que ofertou pouquíssimo, né? E na sua graça, ofertou pela sua graça, não porque ofertou e recebeu graça. A gente está aprendendo que na verdade ela tinha recebido graça. Mas nós temos também um exemplo na Bíblia de pessoas que ofertaram muito mais quantitativamente em dinheiro para os apóstolos, para aquela igreja primitiva, e na verdade não receberam, né? Não tinham muita graça, não tinham muita fé. Um exemplo interessante que dá de trazer na lição, quando for passar aí na sua classe, é a história de Ananias e Safira, né? E a gente propõe aqui uma contraposição entre a história da viúva e a história de Ananias e Safira. Sucintamente, a história de Ananias e Safira está lá no livro de Atos, capítulo 4 e capítulo 5. É bom a partir aí do verso 30, do verso 36, até o capítulo 5, verso 11. O que aconteceu ali? Começou a ser costume entre pessoas que tinham diferentes condições sociais e que aguardavam a vinda iminente de Jesus Cristo, assim como aconteceu lá no período que envolve 844, as pessoas começarem a vender tudo que possuíam, ou vender parte daquilo que possuía e dedicar ao Senhor, dedicar à causa. Então, alguém vendia um campo, vendia uma casa, vendia alguma propriedade. Muitas vezes, geralmente não colocava a sua subsistência em jogo, porque senão se tornaria pesado aos demais também. Mas tendo em mente a volta iminente de Jesus e o desapego às coisas desse mundo, as pessoas dentro dessa comunidade cristã primitiva, elas começaram a vender bens e dedicar esses bens ao Senhor. Vendiam bens e depositavam essa oferta aos pés dos apóstolos. Pedro, por exemplo. E nós temos o caso de Barnabé, que vende um campo, está lá em Atos capítulo 4, leva e depõe aos pés dos discípulos. E um casal acha muito interessante essa atitude e toma um propósito no seu coração, também de vender um campo e de depositar tudo aos pés dos discípulos. Esse casal não era obrigado a fazer isso, esse casal não era obrigado a vender o campo, mas começou a ser um alvo de fama, de ser bem visto, de fazer aparência, de, assim como os fariseus faziam, aparecer. E esse casal decidiu que ia vender um campo e aparecer, e fazer propaganda, e entrar no meio de todo mundo com um saco de dinheiro, com um saco de moedas e depositar aos pés do discípulo. Acharam que isso faria uma bela figura. Esse casal é Ananias e Safira. Fizeram isso, só que no meio do caminho eles perceberam que era muito dinheiro, né? E decidiram no seu coração ficar com 50%, ficar com metade desse dinheiro e depositar metade aos pés dos discípulos. Se a gente parar para pensar pelo fato, vender uma propriedade importante para você e dar metade para Deus é um ato de muito desprendimento. É um ato que a gente poderia até olhar com uma certa dignidade, com uma certa admiração. Mas onde está o problema? Eles afirmavam que estavam entregando tudo.
entrou em contato com os discípulos, deixou ali a oferta aos pés dos discípulos, e os discípulos responderam assim: por que você está roubando o Senhor? Porque não foi por esse valor que você vendeu o campo. Ele estava falando que entregou tudo, mas na verdade não estava entregando. Porque o fato deles falar tudo, né, teria um peso maior. Se Teria um peso maior. Vendi, metade eu estou dando para o Senhor, Eles metade não eu tô consagraram de fato aquele campo ao Senhor. Na palavra consagraram, Mas no de fato, fato não. no fato não. Resultado, o homem morreu. E quando a mulher voltou, Confirmou a os história, discípulos falando. perguntaram: então, por quanto você vendeu? Foi por isso. E falou metade do valor. Ela estava mancomunada com ele. E também morreu. Qual é a questão aqui que diferencia profundamente a viúva da história de Ananias e Safira e da história de Barnabé também? Barnabé, assim como a viúva, tinha uma gratidão profunda por aquilo que ele tinha recebido dos céus, o próprio Cristo. Barnabé, assim como a viúva, queria externar todo o amor que ele sentia por Deus e a gratidão por meio de uma oferta. Barnabé se preocupava com o sustento dos outros irmãos e ele decidiu no seu coração entregar, vendeu o campo e entregou. Ananias e Safira queriam a fama, queriam os primeiros lugares, queriam o sucesso, queriam a propaganda. Né? Como eles são altruístas. Às vezes, ser altruísta é um ato de egoísmo. Às vezes as pessoas fazem bondades, entre aspas, para se aparecer. E foi isso que Ananias e Safira fizeram. Tentaram fazer propaganda, tentaram aparecer com oferta. Então, essa ideia da teologia da prosperidade, que você é tão importante quanto você oferta, ou você é tão bom quanto você oferta, ou você vai receber tanto de Deus quanto você oferta, ela é um equívoco profundo e ela pode nos levar a incorrer no erro de Ananias e Safira aqui. A gente não oferta para se aparecer, a gente não oferta para divulgar a nossa santidade para os outros, a gente não oferta para semear riqueza, a gente oferta porque nós temos um ato de gratidão tão grande para com Deus que ele precisa se externar, ele precisa se tornar. E a gente não oferta para ter direito a cobrar qualquer coisa. Não quer dizer que não dá para comprar um pedacinho dos céus. E a gente também não pode ofertar para transformar Cristo num devedor nosso. Na poupança. Isso, a gente para exigir qualquer tipo de cobrança para com Deus. Como, por exemplo, a teologia da prosperidade fala: não, dá todo o seu salário aqui para a gente. E Deus te oferece 10 vezes mais. Isso, e se Ele não te prover, você pode cobrar. Não, nós não merecemos nada do que Ele nos dá. Quem teve uma dívida tão grande perdoada, né? Isso, nós já tivemos uma dívida enorme perdoada. Eita, pessoal. Bom, seguindo então, pessoal, as nossas últimas entrelinhas então de quinta-feira, a experiência de doar. O que nós preparamos aqui somente é uma contextualização sobre o texto de 2 Coríntios. A linha traz o capítulo 9, versos 6 e 7. Nós vamos tentar explorar um pouco mais o que está envolvido nesse princípio, que aquele que semeia com pouco também vai colher pouco. Como funciona esses princípios? Então, a gente tem... E esse é um texto também bastante utilizado, né? Isso. Rapaz, como eles utilizam isso. Esse Malaquias 3:10. Isso, a gente tem aqui na quinta-feira, né, a contextualização de 2 Coríntios é o seguinte: o apóstolo Paulo chega lá em Corinto e o contexto é o seguinte: nós já falamos... Tinha seca em Jerusalém, o pessoal estava passando. Nós já falamos lá em vídeo passados lá em Atos. Ágabo era um profeta, ele profetizou que haveria uma seca em Jerusalém. Essa seca já estava em Jerusalém, na Judéia, né, na região da Judéia. E essa seca já estava acontecendo. E o apóstolo Paulo passou por ali para Corinto para arrecadar dinheiro para levar lá para a Judéia. E o pessoal de Corinto, animadão: opa, vamos lá, nós vamos arrecadar aí. E era uma igreja rica. Ok, o apóstolo Paulo sai de lá, a coisa esfria. E daí ele já manda uma carta já dizendo isso, e ele faz uma comparação com a Macedônia. A gente tem lá Filipenses, a gente tem lá Anfípolis, a gente tem os bereanos, que eram os mais nobres, seriam mais nobres do que Tessalônica, né? Então a gente tem essas igrejas ali da Macedônia, e eles não eram tão abastados assim. E o apóstolo Paulo nem sequer cogitou, vamos dizer assim, de incisivamente pedir algo, mas eles se colocaram: não, nós queremos doar. Fizeram sacrifícios, né? Isso, e eles pobres, e eles se colocaram: não, nós queremos doar. Porque eles tinham essa necessidade. É a questão da emuná, no sentido de manifestar. Eles tinham essa fé, então eles precisavam de alguma forma retribuir. Porque eles tinham a fé que eles foram salvos, eles tinham a fé no Deus misericordioso, eles precisavam retribuir de alguma forma. Agora, aqui em Corinto, eles receberam o resto da misericórdia,
eram materialmente mais ricos, abastados, estavam mornos com relação à retribuição. E o apóstolo Paulo vem adverti-los nesse sentido. Esse sentido de semear, lembremos o seguinte, que o mordomo, o dízimo, nós já viemos falando aqui, ele não é necessariamente que você devolve o dízimo para ser salvo, não é necessariamente que você exerce o ministério, o sacerdócio real para ser salvo, mas para levar essa salvação que você já tem para o outro. Quanto mais você exercitar esses dons espirituais, quanto mais você abrir a porta, permitir que o Espírito Santo use você como instrumento do Espírito Santo, mais pessoas você vai trazer. Lembra que falamos na semana passada que o Barat, na verdade, ele não tem essa noção de você ter uma bênção. Existe uma bênção para você, essa bênção para você ela foi possibilitada pelo Messias, e existe a noção de você ser uma bênção em hebraico. Então, quando você é uma bênção, falamos também que no Velho Testamento sempre está associada, muitas vezes está associada com filhos, mas agora é no sentido espiritual, é mais filhos para esta família no qual Cristo é o primogênito. Lembrando aqui a questão de dons espirituais também, né? Acumule tesouros onde nem a ferrugem nem a traça corroem. Construa com Cristo um caráter que é aquilo que a gente pode levar dessa terra, né? Prepare-se para uma vida num reino que não está preocupado com essas coisas materiais daqui. Então, se você não semear o seu caráter hoje com atos de fé, você não vai ter um caráter. E o semear também é trazer mais pessoas para Cristo. E nesse ato de semear, você cresce em santificação. Você também é beneficiado com esse ato. Você também, vamos dizer assim, é abençoado. Existe uma bênção para você por trazer mais pessoas a Cristo. E você se torna uma bênção. Uma bênção. Na vida dessas pessoas. Em resumo, para ficar rico com oferta, só sendo pastor corrupto, porque a gente não enriquece materialmente em dinheiro dando oferta para Deus. Enriquecemos em tesouros no céu. Pessoal, essas então são as entrelinhas, né? Essas últimas falas ficam como um apelo que você leva para a sua classe, que realmente é o motivo do coração. Isso é importante e que realmente essas lições estejam alterando os motivos aí dos corações, né, de todos os alunos que estão estudando isso, para que eles vejam e quem sabe contaminem, né, essas pessoas ao redor no trabalho, onde elas estão, para que elas tenham esse ponto de vista que é o ponto que a Bíblia traz e não o ponto que os mercenários estão trazendo sobre a palavra de Deus. Pessoal, fica um abraço então, novamente, né, fica o apelo sim de você se inscrever no nosso canal, deixar um joinha, compartilhar com seus amigos, acionar o sininho, né, e se tiver alguma dúvida, alguma para acrescentar, comente, pessoal, muito legal ler o comentário de vocês. Temos alguns irmãos, João Cavaco, alguns que já sempre comentam, adicionam novas coisas, colocam os pontos de vista, pessoal, isso é muito legal. Temos uma irmã Beliana muito que verifica tudo, né? Sim, faz pessoal, muito bem. Olha, parabéns para vocês, parabéns para todos nós que estamos aqui tentando buscar maior conhecimento da palavra de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.